Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio. Então, há pouco, né, nós tivemos o nosso momento da pós-aula, né, onde a gente corrigiu aqueles primeiros 5 exercícios referentes ao estudo do sistema BO. E agora, então, a gente vai dar continuidade, né, vendo algumas informações complementares referentes aí ao estudo deste sistema, tá certo? Então eu vou dar uma reforçada em algumas coisas que a gente já viu, né, na aula anterior, principalmente relacionadas aos cálculos, e nós vamos ver algumas informações a mais, tá certo? Então primeiro aqui, relembrando, né, eu coloquei um exercício referente à parte genética, né, dos cálculos envolvendo o sistema BO. Então eu coloquei uma questão da FUVEST, que diz o seguinte: um homem do grupo sanguíneo AB é casado com uma mulher cuja avós paternos e maternos pertencem ao grupo sanguíneo O. Esse casal poderá ter apenas descendentes. Nós vamos ter aqui então, né, que se o homem ele é do tipo AB, nós sabemos que ele tem que o sangue então IA e B, é obrigatório. E a mulher, aqui tem uma pegadinha, mas é uma pegadinha simples, tá? Neste caso, muito cuidado, porque vai variar de um enunciado para outro. Não trouxe o genótipo da mulher, né? Eu já coloquei aqui que ela vai ser O, izinho, izinho. Mas trouxe os genótipos dos avós maternos e paternos. E ambos os casos nós temos que eles são do tipo O. E nós vimos que o sangue do tipo O é recessivo, né? Izinho, izinho. Então, se ela tem avós, né, maternos e paternos, tudo do tipo O, izinho, izinho, claramente ela também vai ser do tipo O. Ela também vai ser izinho, izinho. Então, muito cuidado com o enunciado aí, com essa linhagem familiar, porque isso pode ter variação. Então, a gente desenhou o quadro aqui de Punnett, né? Coloquei em vermelho os alelos que estão cruzando. Então, nós temos IA e B, né? Que é o sangue do homem, AB, cruzando com izinho, izinho, que é o sangue da mulher, O. Fiz a junção aqui, né? Então, aqui IAzinho, e Bzinho, IAzinho e Bzinho. Dominante na frente do recessivo, só seguir a linha ali certinho. Então, nós temos que essa primeira parte, nós vamos ter um sangue heterozigótico do tipo A, e aqui nós vamos ter um sangue heterozigótico do tipo B, que não são sangues puros, né? Porque tem o alelo do tipo O, mas ele não se manifesta pelo fato de ser recessivo. Então, neste caso, nós temos filhos, né, vão ter descendentes do grupo sanguíneo A, 50%, e do grupo sanguíneo B também 50%. Então, aqui na questão, né, a letra D é a correta. Grupos sanguíneos do tipo A e do tipo B, tá certo? Então, foi só mais um exemplo para vocês verem a aplicação aí dos cálculos relacionados a essa parte de herança sanguínea. Continuando aqui, como eu havia dito para vocês, nós vamos falar também agora em relação ao sangue ser positivo e negativo. Então, nós temos um sistema chamado de sistema RH. Tem um motivo de ter esse nome? Tem. Então, o que aconteceu? Esse sistema ele foi descoberto em experimentos envolvendo uma espécie de macaco, né, do tipo ali Rhesus. Então, em homenagem a esse macaco, né, esse nome ficou sistema RH. Então, o que eles fizeram? Eles faziam uma coleta do sangue do macaquinho, né, desse gênero, e eles injetavam nesse macaco, né, o sangue desse macaco em cobaias e também em coelhos. E através desse experimento, eles puderam observar, né, a produção de anticorpos no sangue dessas cobaias e desses coelhos. Então, ficou conhecido esse antígeno presente no sangue do macaco, né, que estimulava a produção desses anticorpos como fator RH. E daí, posteriormente, né, alguns anos depois, esses estudos eles foram realizados em 1940, né? Alguns anos depois, não tão atrasado assim, foi descoberto que isso também está presente no sangue humano. E vale ressaltar, né, que até então, como a medicina ainda não estava muito desenvolvida, muitas transfusões sanguíneas no passado, né, levaram muitos indivíduos à morte devido a essa questão da herança não ser compatível. Então, hoje em dia isso já está bem claro, mas no passado não estava. Então, no caso do ser humano,
pode ter a presença do fator RH e a ausência. Quando houver a presença do fator RH, nós vamos ter o RH positivo. Então, A positivo, B positivo, AB positivo e O positivo. Quando nós tivermos a ausência do fator RH, nós vamos ter, então, um RH negativo. Então, sangue A negativo, B negativo, AB negativo e também O negativo, tá certo? Então, eu coloquei aqui os genótipos, né, os genes que a gente usa para fazer os cruzamentos. Então, quando o sangue for RH positivo, nós temos uma característica dita dominante. Então, ela pode ser errão, errão, né, quando for pura, ou errão, errinho, né, quando ela for heterozigótica, lembrando que o dominante se sobressai em relação ao recessivo. Quando ela for RH negativo, ela só poderá ser errinho, errinho. Não tem outra possibilidade. Importante, tá? Vocês vão ver isso nos exercícios. Quando for fazer a tipagem sanguínea, lá do A, B, AB e O, vocês vão fazer um quadro de Punnett para isso. Para o fator RH, vocês vão fazer outro cruzamento também em outro quadro de Punnett. Não tem como usar o mesmo quadro para fazer as duas informações, tá? Então, primeiro faz para o tipo de sangue, A, B, AB e O, e depois faz pelo fato dele ser negativo ou positivo, tá? Separadamente. Depois vocês juntam as informações para ver o que está pedindo no exercício. Em relação a essa questão do RH, né? Falando aí algo bastante importante, nós temos uma doença conhecida como eritroblastose fetal. Apesar do nome estranho, é algo bastante comum e que praticamente todas as mulheres, né, no período de gestação, que fazem todo o acompanhamento médico, né, do pré-natal, o médico muito provavelmente vai citar essa questão porque ela é muito comum de acontecer. Então, essa doença ela ocorre quando a mãe ela é RH negativo e ela é sensibilizada por um feto RH positivo. Lembrando que para isso acontecer é obrigatório, né, que no caso do pai ele seja positivo. Então a mãe ela vai ser negativo, o pai vai ser positivo e ela vai ser sensibilizada por um feto positivo. Daí eu coloquei aqui como que isso acontece, porque é muito importante isso a nível de vestibular, a nível de Enem e tudo mais. Então nós vamos ter aqui a primeira gestação, né, a primeira gravidez, onde nós temos uma mulher que ela é RH negativa. Então ela é errinho, errinho. Então ela engravidou, lembrando que o rapaz, né, o homem, ele vai ser RH positivo. E a criança, né, que está sendo gestada ali nesse primeiro processo, ela é positiva. Reparem que a mãe negativa é a criança positiva. O que vai acontecer? Até então, o organismo materno não vai produzir anticorpos anti-RH para combater essa criança, porque não está tendo um contato direto com o sangue. Mas o que acontece? Durante esse primeiro parto, né, nós vamos ter o rompimento de vários capilares sanguíneos aí que estão ligados à placenta. E dessa forma, o sangue da criança, né, do bebê ali que está nascendo, ele vai entrar em contato com o sangue da mãe. Então, a mãe ela vai ser sensibilizada por esse sangue da criança, que é RH positivo. O que vai acontecer? Isso vai fazer com que o corpo da mãe inicie a produção de anticorpos, conhecido como anticorpos anti-RH. E essa produção, como ela demora alguns dias, né, não vai ter risco nenhum para essa criança da primeira gestação, porque já está no horário do parto, não vai ter como combater a criança, tá ok? Mas o que vai acontecer? Se essa mulher ela engravidar novamente e novamente a criança for RH positivo, os anticorpos anti-RH já vão estar presentes, né, no corpo dessa mulher devido, né, à primeira gestação. E o que vai acontecer? Eles vão atravessar a placenta, né? Vão reconhecer as hemácias do feto, né, as hemácias fetais, e vão começar a destruí-las. E esse processo ele vai continuar no bebê recém-nascido, né, e vai causar graves consequências, podendo inclusive levar o indivíduo à morte.
Mas vocês vão perguntar, professor, e agora? Se a mulher acontecer isso, ela vai ter um aborto, a criança vai nascer com problema, não tem o que fazer? Tem. E é algo bastante simples. Então, durante o pré-natal, né, o médico vai fazer a identificação desse problema e a mãe vai receber um antissoro anti-RH. E isso vai inibir, né, vai parar a produção desses anticorpos. E daí ela tem uma gestação normal e a criança não é afetada de maneira nenhuma, tá ok? Então esse processo é extremamente importante que vocês saibam, porque ele é muito cobrado a nível de vestibular, tá ok? Daí eu coloquei agora um cálculo, né, um exemplo de cálculo relacionado a esse fator RH. Lembrando que é ele que determina para o sangue ser positivo ou negativo. E lembrando que o positivo é dominante e o negativo é recessivo. Então diz lá, imagine que uma mulher RH positiva heterozigota, para essa característica, tem um filho com um homem RH negativo. Qual a probabilidade de nascer uma criança RH positiva? Então nós vamos ter que fazer a conta aqui. Então nós temos que a mulher ela é RH positiva, né? Porém ela é heterozigótica. Então ela é rão, é rim. E nós temos que o homem é RH negativo, então ele só pode ser rinho, não tem outra possibilidade. Então eu desenho um quadro aqui de punete, né? Coloquei em vermelho os meus alelos, então é rão, é rinho da mulher, cruzando com é rinho do homem e fiz a junção. Então nós vamos ter aqui é rão, é rinho, é rinho, é rão, é rinho e é rinho. Esse sangue vai ser positivo, esses dois resultados, e esses dois resultados vão ser negativos. Então, nós temos 50% de sangue positivo e 50% de sangue negativo. Logo, a possibilidade, né, a probabilidade da criança ser sangue positivo vai ser de 50%. Então, nós temos que a letra C, 50%, seria a resposta correta, certo? Então, eu espero, né, que vocês tenham compreendido melhor essa questão do sistema BO, né? Que vocês tenham entendido a parte do sistema, né, do fator RH e também da eritroblastose fetal. Caso ainda fique alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei atendendo a cada um de vocês, tá? Do mais, né, tenham uma excelente semana, né, bons estudos e até logo. Tchau, tchau!